Olá! O convidado do Saber Direito Debate de hoje é o professor de Direito Constitucional e servidor público, José Brauna. Seja bem-vindo, professor, aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Professor, eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouquinho dessa carreira, do direito. O senhor me falou ali nos bastidores que o direito não era, assim, a prioridade, né? Ele veio por um acaso? Na verdade, eu fiz o curso de administração, fiz o curso de segurança pública e nesse meio termo eu comecei a dar aula em curso preparatório para concurso público de direito constitucional e, além disso, eu também comecei a dar aula em pós-graduação como professor convidado já no domínio do direito constitucional, porque eu sempre li muito, sempre gostei muito. E depois eu fiz uma pós-graduação de Direito Constitucional. Depois dessa pós-graduação eu falei, eu acho que eu estou no caminho errado. Acho que o meu caminho é o caminho do direito, a vocação é o direito. E graças a Deus foi onde que eu me encontrei, onde que eu tenho me realizado. O senhor é daqui de Brasília mesmo? Sim, sou daqui de Brasília. E como é que é essa questão da escolha do direito constitucional? Porque na verdade o direito constitucional para mim sempre foi a raiz de tudo. Quem entendesse o direito constitucional, na minha concepção, e até hoje, entende toda a abertura do direito. E justamente por isso que eu fui. Pouca gente tinha o domínio do direito na época que eu comecei, do direito constitucional na época que eu comecei a dar aula. E isso me levou a ficar mais interessado pelo direito constitucional. E foi justamente por isso que eu escolhi o direito constitucional como a disciplina que eu iria focar o restante da minha vida. O senhor começou a dar aula também de direito constitucional ou passeou para outras áreas do direito? Antes do direito, eu dei aula de matemática. Com 17 anos, eu estava dando aula de matemática. Depois da aula de matemática, eu comecei a dar aula na área de segurança, que é uma das graduações. Comecei a dar aula de segurança pública, de segurança privada, não só aqui em Brasília, como também no Brasil como um todo. A ideia central eu gosto de ensinar e gosto de aprender. Então, quando você gosta de ensinar e quando você gosta de aprender, você começa sempre a se aprofundar mais, a buscar novos conhecimentos em novas áreas. No direito, antes da aula de direito constitucional, eu dei aula aqui de lei orgânica do Distrito Federal, regimentos internos, tanto do Tribunal de Justiça, regimento interno do Senado, sempre tive uma facilidade muito grande para o aprendizado. E dei aula durante muito tempo de direito do consumidor e sempre levando simultaneamente o direito constitucional como o princípio basilar do saber. E, por fim, agora sempre estou dando aula de direito constitucional, já tem um bom tempo já. Como é que o senhor vê a carreira daqui para frente? Pretende focar, continuar no direito constitucional? Agora é só se especializar cada dia mais no direito constitucional mesmo. Tem alguns nomes, assim, grandes nomes, que são referências que o senhor pode citar para a gente? Tem. Primeiro, eu não posso deixar de citar José Afonso da Silva. José Afonso da Silva é um doutrinador que sempre ele enfrenta muitos temas sem fugir deles, e também levantando as suas críticas. Para mim, é o maior constitucionalista do Brasil. Chama-se José Afonso da Silva. Agora, tem uma questão que envolve esse grande jurista, que a gente toca aí no atual sistema de bicameralismo, Queria até que o senhor pincelasse para quem está em casa entender também o que significa isso e qual que é a posição atual desse jurista, Ele é contra? É interessante que o bicameralismo, na verdade, é o exercício do Poder Legislativo pelo Congresso Nacional se manifestando por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por muito tempo, desde 1969, o José Afonso da Silva falava, bicameralismo, ele não nasceu para dar certo. Mesmo porque a ideia de José Afonso da Silva é que o bicameralismo enfraquece a vontade popular, enfraquece a Câmara dos Deputados. E, na verdade, a Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Se enfraquece a Câmara dos Deputados, enfraquece também a vontade do povo. Sendo o Senado, na verdade, um órgão que deveria apenas ser um órgão de controle, como acontecia na Constituição de 1934. Na nossa Constituição de 1934, a Câmara dos Deputados que representava, que exercia o Poder Legislativo, cabendo ao Senado Federal apenas como órgão de controle. No entanto, até estava num título específico, que era coordenação dos poderes. E José Afonso da Silva hoje ele até diz, embora seja voto vencido, não tem mais o que se discutir, não tem como se implantar hoje o unicameralismo, mesmo porque, por conta do fato já gerado, de toda essa estrutura, mas eu ainda continuo achando que no Estado democrático de direito e no Estado federativo, a ideia central era o unicameralismo. Tem mais algum grande jurista que o senhor gostaria de citar para quem está em casa vendo, que gosta do tema? Tem sim.
a gente não pode deixar de citar, embora não tenha trazido, um Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, grande jurista também. Ele aborda temas inovadores, sempre encorajando, igual ele fez quando ele discorria sobre o poder constitucional, sobre o poder constituinte, sobre o poder constituinte derivado em diversas palestras, e que no caso até virou livro, né? Então ele tem uma pegada muito forte sobre o poder legislativo. Tá? Além disso, nós temos o Raul Machado Horta. Quando se fala de Raul Machado Horta, se fala em federalismo. E hoje nós só entendemos o poder legislativo se entendemos a ideia do federalismo, né? Da forma de Estado adotado pelo Brasil. Tá certo? Então, professora, a gente faz agora então uma rápida pausa, vamos para o intervalo. Em instantes a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Guarda a gente. O Saber Direito Debate está de volta e agora, professora, eu queria que a gente continuasse nosso bate-papo falando sobre a imunidade parlamentar. Como é que a gente pode enxergar isso, né? Um tema polêmico. Bastante polêmico, né? Nós temos a questão da imunidade parlamentar em dois viés. O primeiro viés é uma imunidade material, também chamada de inviolabilidade, que os parlamentares, eles são invioláveis em suas palavras, votos e opiniões. E essa inviolabilidade é que eles não podem se responsabilizar civil e penalmente. O interessante é que uma discussão que se tem é, será que ele poderia responder administrativamente ou politicamente por isso? Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. Fato é, a imunidade parlamentar, a imunidade material, ela se dá no próprio Congresso, porque, na verdade, a expressão das opiniões vão ser na própria tribuna, né? Então, nesse caso, você já tem uma presunção dessa imunidade, não precisando de nexo causal. Agora, quando existe uma manifestação das opiniões ou de votos ou coisa do tipo fora do Congresso Nacional, aí sim tem que existir um nexo de causalidade. Ora, será que hoje um parlamentar que é deputado federal e ele também ocupa na sua vida particular a função de humorista e, de repente, num programa de televisão, aquele posicionamento dele, será que foi um posicionamento como deputado ou como uma pessoa normal, um cidadão normal? Né? Somente havendo nexo de causalidade, aí sim nós teríamos a questão da imunidade material. Outra situação é a questão da imunidade formal. Os parlamentares, eles têm essa imunidade. Quando eu digo imunidade formal, é a questão do procedimento. O procedimento de julgamento, de processo e de prisão é um procedimento totalmente especial. Especial é elencado pela própria Constituição. E aí nós temos o seguinte, que formalmente, nos crimes comuns, eles vão ser processados e julgados no STF. Além disso, eles podem também, ou melhor, a regra é, eles não podem ser presos. A exceção é que eles podem ser presos em caso de crime inafiançável. É interessante a questão dessa prisão por crime inafiançável, é que é o seguinte, quando ele é preso, a quem deve ser encaminhado os autos de prisão em flagrante? Ora, os autos de prisão em flagrante, segundo a Constituição, devem ser encaminhados para a casa, a respectiva casa a que ele pertence, dentro de 24 horas. Porém, o artigo 5º também enfatiza que o juiz ele deve ser imediatamente informado sobre as prisões. E aí, cabe ao Congresso Nacional, cabe àquela casa deliberar acerca da manutenção ou não da sua prisão. Só que essa deliberação, como é que se dá? O julgamento vai ser acerca se ele vai ficar, a deliberação vai ser acerca se ele vai ficar preso ou se ele não vai ficar preso. Como é que se daria essa situação? Bom, quando chega lá esse auto de prisão em flagrante para a mesa diretora, cabe à mesa diretora informar ou encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça vai averiguar toda a questão relativa à prisão e vai encaminhar parecer, relatório, para a mesa diretora, cabendo à mesa diretora colocar aquele assunto em pauta. Somente através de maioria absoluta é que vai ser decidido acerca da sua prisão. E aí vai depender do relatório que eu digo o seguinte, ora, a sua prisão vai ser mantida ou não mantida? Depende no indicativo do relatório. Uma outra situação é a questão também sobre que ele não pode ficar preso se a prisão for ilegal. Segundo o artigo 5º da Constituição, se cabe ao juiz, em caso de prisão ilegal, imediatamente relaxá-la. Então, na minha concepção, não precisaria nem ir
para a própria casa. E se fosse para casa, o juiz mesmo ele já poderia fazê-lo, né? Outra situação que ninguém também pode ser mantido preso, quando cabível, liberdade provisória com ou sem fiança. Então, nesse caso de análise da própria comissão, na minha concepção, seria somente se houvesse caso de hipóteses, né, de prisão preventiva. Tá ok? Perfeito. Professor, mudando um pouquinho só de assunto, em relação à Constituição, que agora, né, em 2014, completou 26 anos, nesse período muito se falou sobre a efetividade da Carta Magna. Na sua opinião, precisa de mudança ou não ela é completa? Ora, a nossa Constituição, ela é uma Constituição tanto que veio para ser completa. Ela é uma Constituição tanto que analítica, ela veio para preencher diversas lacunas existentes na Constituição anterior, né? Como no caso o mandado de junção, o habeas data. Só que nós entramos aí na questão da efetividade. Ela muitas vezes tem eficácia jurídica, porque muitas situações são positivadas, porém não tem aplicabilidade no dia a dia, no caso concreto. E aí é onde que nós verificamos algumas problemáticas que muitas vezes querem importar algumas teorias para o Brasil, sendo que o Brasil ainda está em desenvolvimento, ele não tem ainda capacidade para absorver aquela teoria. Um exemplo, a teoria da reserva do possível. Nos Estados Unidos essa teoria nasceu e lá deu certo. Na França também deu certo, mas aqui no Brasil, como é que você vai alegar que para o exercício dos direitos sociais, no caso saúde, educação, tem que existir a reserva do possível, que seria a verificação se o Estado, se o ente político, o Estado, o município, ele tem verba ou não? Bom, calma ainda. Primeiro deve-se assegurar um mínimo existencial de uma vida digna. E só depois que essa vida digna ela for assegurada é que poderia se ver a questão da reserva do possível, e não ao contrário. E a gente sabe que na prática não funciona assim. Na prática não funciona assim. Então, a Constituição, ela, embora o seu nascimento veio de forma inovadora, né, de fato, concordando com Ulisses Guimarães, é uma Constituição cidadã, e muito nós temos que amadurecer ainda no nosso constitucionalismo, ou neoconstitucionalismo, como diriam alguns outros. Professor, a gente faz agora então mais uma pausa. No próximo bloco, o professor volta com dicas de bibliografia. Não saia daí. A gente está de volta e agora com dicas de bibliografia para você que estuda, né, o direito constitucional. O professor trouxe um monte de livro, não dá tempo de mostrar tudo, e né? É o que não falta, né? Vamos lá, vamos começar por esse aqui? Esse aqui é o curso de Direito Constitucional Positivo. Você mencionou, José Afonso da Silva trouxe 2 livros dele. Me fala um pouquinho, então, é a base mesmo do Direito Constitucional? A base. Nesse caso aí, José Afonso da Silva, ele vem trazendo o curso de Direito Constitucional Positivo. Ou seja, ele não entra em muitas teorias que estão fora da Constituição, como a questão de controle de constitucionalidade de forma forte, ele não adentra muito, ele não adentra muito na questão da eficácia das normas constitucionais, porém, o que está positivado na Constituição, o que está escrito ali na Constituição, ele adentra. Então, é um livro básico, não tem como você falar de direito constitucional sem ter como base José Afonso da Silva. Não é para isso que, olha só, nós estamos em que edição? Essa daí acho que foi 2014 ou 2013. 37ª. 37ª. Então, significa que praticamente 37 anos é o pai do direito constitucional. Todos os livros eles têm ele como base. Comentário contextual à Constituição, também dele, José Afonso da Silva. Esse é um mais específico, ele tem uma visão mais individualista aqui. Como é que é esse livro? Na verdade, o bom desse livro é o seguinte, porque é toda a Constituição, artigo por artigo, e ele vai comentando cada artigo, cada dispositivo. E ele entra até mesmo em questões de vírgula. Olha, essa vírgula aí, ela está apontando isso, ela está incorreta por conta disso. Então, é um livro que ele especifica muito. É aquele comentário artigo por artigo da Constituição. E praticamente todo profissional do direito, não digo nem do direito constitucional, deve ter um livro desse porte, né, que vai comentar artigo por artigo a Constituição. E principalmente de um autor de tanto peso igual José Afonso da Silva. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. Esse é o Direito Constitucional atualizado, né, já está na 5ª edição, de Raul Machado Horta. Esse é mais compacto, estou vendo que ele dá uma resumida. Ele é um livro mais compacto, mas é um livro também bem pesado, assim, na questão de doutrina, conteúdo, né? De conteúdo. Raul Machado Horta,
ele praticamente é o pai quando se fala de Estado federativo. Não tem como você falar de Estado federativo, de poder constituinte derivado decorrente, sem você utilizar esse grande autor, né? Já falecido. Então, as atualizações, elas estão sendo feitas por outras pessoas, mas, mesmo assim, né? É um livro que a gente tem que guardar direitinho. E o interessante é que muitos julgados do STF, por conta que os próprios ministros, eles são ministros contemporâneos de Raul Machado Horta, de José Afonso da Silva, citam Raul Machado Horta quando se fala de repartição de competências, então... É uma referência, no assunto. Agora, quem quer realmente aprofundar, curso de Direito Constitucional de Bernardo Gonçalves Fernandes. Esse aqui é o beabá muito bem explicado. O interessante desse livro é porque é um livro mais contemporâneo, né? Então, é um autor que eu percebo que se destaca muito, ainda a edição muito nova, né? Inclusive, ele já esteve aqui no Saber Direito, né? É muito nova essa edição, legal. Mas ele enfrenta cada tópico e ele traz ainda diversos entendimentos do próprio STF, né? De jurisprudência. E o que eu acho interessante é que esse autor, ele, de fato, ele fala assim, olha, eu sou minoritário nessa doutrina, né? Mas eu entendo assim. E, além disso, ele traz um direito comparado muito forte. Então, um novo posicionamento na área. Na verdade, além de ser um novo posicionamento, ele pega todas as teorias, ou diversas teorias aplicadas no exterior e de autores renomados, igual Peter Havler, dentre outros, do Working, e traz, mostrando o entendimento e como que seria aplicado aqui no Brasil, se daria certo ou não, como é que seria. E é um grande autor aí que está em proeminência. Tem uma segunda opção também, né? O senhor trouxe aqui o curso de Direito Constitucional, esse aqui escrito por dois autores, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Esse livro aqui já tem um posicionamento diferente? Qual que você indica para quem está começando aí, quem quer começar? Olha, esse livro de Direito Constitucional do professor Gilmar Mendes e do Paulo Gonet é um livro muito interessante, porque um dos motivos dele ser interessante é que praticamente muitos posicionamentos do STF, e que tem como relator o professor Gilmar Ferreira, ele vai praticamente elencar qual que é a opinião dele aí já, né? E quando se fala de direitos fundamentais, a pegada é muito forte desse livro, porque o professor Paulo Gonet, ele escreve numa simplicidade muito grande e é muito fácil de se entender. Enquanto o professor Gilmar Mendes já é um pouco mais prolixo, mais complexo, por conta do alemão, que ele utiliza muito o alemão, mas se traz uma doutrina muito bem explicada e alemã, né, para a introdução ao nosso direito constitucional. Então, seria um livro também que eu indicaria. Mas, lembrando, não pode deixar de estudar o José Afonso da Silva. Esse é o seu de cabeceira, né? Esse daí pode ver aqui que eu estou até com dó desse livro aqui, é o tanto que ele já foi usado, bichinho. Professor, para quem assistiu suas aulas nessa semana, acompanhou aqui o Saber Direito, quais são as dicas, né, para quem quer realmente seguir essa área do direito constitucional? Olha, primeiro, o conteúdo é muito grande, como vocês já devem ter visto aqui. Então, a primeira dica é, quando nós formos estudando, sempre fazer resumos. Né, ou mapas mentais, ou esquematizar. Bom e velho resumo, né? Bom e velho resumo que a gente aprendeu na escola, que a gente não dava valor, é esse daí que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque é o seguinte, para você saber a ideia do autor em poucas linhas, você tem que saber toda essa construção. Além disso, eu até brinquei com as meninas lá nos bastidores, as pessoas pensam que não, e principalmente quem está nesse âmbito de academia, né, ou âmbito de concurso, seja lá qual o tipo de estudo que a pessoa está, é o estudo dos sonhos. É aquele que ele faz aquele resumo, um resumo pequeno, um resumo curto, e 15 minutos antes dele dormir, ele dá aquela lida, né, no resumo, e quando ele vai dormir, o próprio subconsciente vai trabalhando. No dia seguinte, ele vai estar falando tudo sobre direito constitucional que ele estudou no dia anterior. Então, é muito interessante. Essa dica é valiosa. Vale ouro. É valiosa e vale ouro. Professor, muito obrigada pela sua companhia. Nosso tempo chega ao fim. Te agradeço pela participação aqui com a gente no Saber Direito. Muito obrigado. Vontade de ficar aqui conversando sobre esse direito é muito grande. Tá? Agradeço muito pela oportunidade aqui de estarmos aqui mais uma vez falando sobre o nosso bom e velho direito constitucional. Obrigada, professor. Bom, e você aí de casa, qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode acompanhar também a programação pelo site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.